As categorias não foram criadas apenas para enfeitar campeonatos. As categorias existem para fazer justiça. Se você nunca competiu, você pode até pensar, por que tem tanta categoria no bodybuilding? Não era só escolher o melhor corpo e pronto? Essa pergunta parece lógica, mas revela um detalhe que muda tudo. No bodybuilding não existe melhor corpo de forma universal. Existe o melhor corpo dentro de uma proposta. E propostas precisam de critério. Sem critério, o julgamento vira gosto. E gosto não sustenta o esporte. Agora pensa comigo de um jeito bem fácil. Se você coloca numa corrida uma criança, um adulto comum e um atleta profissional na mesma largada, isso seria justo? Não. Por isso existem divisões: idade, nível, peso, altura, categorias. O bodybuilding faz a mesma coisa, só que com um corpo. Porque corpos são diferentes, estruturas são diferentes, genética é diferente, e se você tenta comparar coisas muito diferentes, como se fosse a mesma coisa, você não está julgando com técnica, você está só chutando. Categoria é a lente do campeonato. É como se o esporte dissesse: agora vamos comparar quem atende melhor este tipo de físico aqui. A lente define o que é esperado, define o que é valorizado, define o que é penalizado. E quando você entende isso, você para de olhar palco como show e começa a olhar como uma prova. Aqui está uma verdade que muita gente não gosta de ouvir. A categoria não é sobre o que você quer. A categoria é sobre o que o seu corpo consegue sustentar como assinatura. Assinatura é o tipo de físico que quando você bate o olho, você entende qual é a proposta. Tem categoria que pede estética e cintura controlada. Tem categoria que pede tronco dominante. Tem categoria que pede um volume extremo e densidade. E tem categoria, principalmente no feminino, que pede linhas mais suaves e equilíbrio. Então categoria não é vontade, é encaixe. E é exatamente por isso que tanta gente sofre no bodybuilder, porque escolhe categoria por ego, por moda, ou por comparação, por vontade, ou por achar bonito. E aí a pessoa entra num jogo que está contra ela. O corpo melhora, mas o critério não favorece. O atleta se mata, mas não sobe no placar. E isso gera aquela frase clássica: eu estava bom, mas não era para minha categoria. Isso não é azar, isso é falta de leitura. Eu quero que você guarde uma distinção que vai te dar maturidade dentro do esporte. Ajuste é uma coisa, forçar é outra. Eu vou repetir. Ajuste é uma coisa, forçar é outra. Ajuste é você melhorar pontos do seu físico para atender melhor um critério. Forçar é você tentar mudar sua identidade corporal para caber no molde que não combina com a sua estrutura. Ajuste é progresso. Forçar é uma guerra e guerra não se sustenta. Agora, eu quero simplificar o papel das categorias em 5 funções sem complicar. A primeira função, a categoria define o tipo do físico que é esperado naquela comparação. A segunda define o nível de volume e condicionamento que faz sentido naquela proposta. O terceiro define como a apresentação no palco deve parecer, porque pose e presença também são critérios. O quarto define a justiça da comparação, para não comparar coisas que não deveriam estar na mesma régua. E o quinto e último protege o esporte, porque sem categoria, o caminho natural do bodybuilding vira uma disputa de exagero, e exagero sempre cobra um preço. E aqui entra uma sacada que muita gente só percebe tarde. Categoria não existe só para o juiz, categoria existe para o atleta e para o coach. Porque a partir do momento que você sabe qual é a sua categoria, você sabe o que construir. Você sabe o que priorizar no treino, você sabe o que precisa aparecer no palco, você sabe o que não pode dominar, você sabe o que precisa estar controlado. A categoria vira a sua direção. O problema é que a maioria tenta começar do final, quer primeiro escolher uma categoria como se fosse um rótulo. Mas a pergunta certa não é qual categoria eu quero. A pergunta certa é em qual categoria o meu corpo fica mais forte com menos guerra. Isso muda tudo, porque você sai do desejo e entra dentro do critério. Para você aplicar isso na prática, eu quero te dar um raciocínio simples que funciona para atleta e para o coach. Antes de escolher a categoria, você precisa olhar 5 coisas: estrutura, proporção, ponto forte natural, ponto que sempre vai ser o seu desafio, ou como a gente diz, o ponto fraco, e a assinatura que seu físico entre com mais maturidade. Se você não faz isso, você escolhe no escuro, e quem escolhe no escuro se frustra. E eu vou te dar um exemplo simples. Imagina um atleta que tem um tronco dominante e cintura naturalmente mais controlada. Se ele entra numa categoria onde o tronco é a assinatura, ele vai brilhar. Se ele entra numa categoria onde a assinatura é outra, ele pode até estar bom, mas vai parecer fora de lugar. O mesmo vale para o atleta que tem perna dominante e quer entrar numa proposta onde isso não é prioridade. Ele vai viver tentando esconder um ponto forte ou tentando reduzir o que o corpo naturalmente entrega. Isso é uma guerra, e guerra
cansa. Por isso eu ensino isso com tanta firmeza, porque categoria errada não custa só colocação, custa tempo, custa energia, custa dinheiro e muitas vezes custa a própria saúde, porque o atleta entra em extremos tentando caber. Secar além do ponto, crescer onde não responde, controlar o que não controla e no final, quando dá errado, a pessoa acha que o bodybuilding não era para ela e às vezes era, só que ela estava tentando existir no molde errado. Então, para fechar essa aula, eu preciso dizer que a categoria é justiça, critério e direção. Não é burocracia, não é enfeite, não é moda. A categoria é o que transforma o bodybuilding em esporte comparável e não em opinião. E agora eu vou deixar a ponte para a próxima aula. Se você entendeu que as categorias existem para criar lentes diferentes, então você precisa aprender quais são essas lentes. No masculino, quais categorias existem, o que cada uma valoriza e como identificar a assinatura de cada uma sem confusão. Na próxima aula, eu vou te mostrar exatamente isso, com clareza total, para você nunca mais escolher categoria só pelo achismo.